Sabino, colunista aqui do Portal Metrópole. Sabino, muito boa noite, bem-vindo. Oi, boa noite, Nilo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então desse primeiro dia do julgamento que a gente já vem antecipando há tanto tempo, vem falando há tanto tempo. Vimos hoje de forma, um dos ineditismos foi o relator, o ministro Alexandre de Moraes, fazendo ali uma espécie de preâmbulo, Sabino, antes mesmo de começar a leitura do seu relatório. Ele deixou claro que não vai aceitar. Foi um recado, né? Um recado claro ali para Donald Trump, para os Estados Unidos e também para Eduardo Bolsonaro, que não vai se deixar afetar por decisões externas e que a soberania do Brasil é maior que tudo isso. Vimos então um ministro falando sobre soberania, vimos também um PGR, né, o Paulo Gonês, sendo duro aí na sua manifestação, criticando bastante o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu queria ouvir aí a sua análise sobre esse primeiro dia do julgamento aí do Núcleo 1, da suposta trama do golpe. Olha, Neila, de 10 em 10 anos o Brasil tem um julgamento histórico, né? Sim. Você teve o julgamento histórico do Mensalão, aí você teve o julgamento do Lula em 2018, né? Agora você tem o julgamento histórico do Jair Bolsonaro. Isso não vai mudar nada, viu? O país vai continuar sendo essa porcaria que sempre foi. Basta ver o que estava acontecendo o que aconteceu, aliás, no Congresso, que estava acontecendo enquanto o julgamento histórico estava sendo levado a cabo, né? Modificaram a lei da ficha limpa para facilitar a vida de vagabundo, né? Então, ou seja, o país continua sendo o mesmo, independentemente da condenação do Jair Bolsonaro. Esse primeiro dia foi como se esperava, né? Alexandre de Moraes vivendo seu momento fulgurante, né? Como o defensor da democracia brasileira, né? O Paulo Gonet tentando encontrar um elo, né? Entre o Jair Bolsonaro e o 8 de janeiro, que sinceramente não encontraram, não existe, né? O Bolsonaro, sem dúvida, ele teve sempre um discurso golpista, sempre pôs em dúvida a, a lisura das urnas eletrônicas, isso é fato sabido. Agora, há uma diferença entre a circunstância e o fato, né? Não encontraram e não vão encontrar, porque se não encontraram até agora, obviamente, porque não existe, um elo assim é muito claro entre o 8 de janeiro e o Jair Bolsonaro, ou seja, o ex-presidente não estava mandando as pessoas irem para a rua invadir as sedes dos três poderes e tudo mais. Além do que eu acho que quem nos assiste sabe qual é a minha opinião, porque eu já repeti isso 20 vezes aqui e continuo repetindo, aquilo ali não foi tentativa de golpe, aquilo ali foi um extravasamento, porque não houve golpe. Está dada a situação, Neila, quer dizer, ele vai ser condenado, uma pena máxima de 43 anos, obviamente eles vão tentar diminuir, né? A defesa vai tentar diminuir essa pena, inclusive é, tentando fazer com que esses dois crimes dos quais o Bolsonaro é acusado, os demais também, né, de tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, quer dizer, são a mesma coisa, então um deve absorver o outro, imagino, né? E isso deve diminuir a pena do Bolsonaro, mas eu não creio que o Bolsonaro vá ter uma pena pequena, de qualquer forma, né? Ele vai ficar, eu acho que ele vai ficar aí com uma pena por volta de 30 anos, né? Entre 25 e 30 anos. Basta ver as penas que foram dadas a esse pessoal aí, que estava na 8 de janeiro lá fazendo essa balbúrdia, essa bagunça, essa depredação na Praça dos Três Poderes. Quer dizer, se alguém que senta na cadeira do ministro pega 17 anos, a outra que picha com um batom a estátua da Justiça pega 14, qualquer coisa que 14. vale, então você pode imaginar o que vão jogar para cima do Bolsonaro e dos outros julgados, né? É,
hoje um personagem hoje do julgamento parece que foi o advogado, o Demóstenes Demóstenes Torres, né? Torres, sim. Enfim, que bancou o político, né? Usou boa parte do tempo dele para puxar o saco dos ministros, né? Usou aquilo que ele fez por Você muitos anos, né, Sabino? exato. Ele fez na verdade, a intervenção dele foi uma intervenção política, Política. né? Você teve ali também um embate da Carmen Lúcia, né, defendendo as urnas eletrônicas, em relação, não me lembro mais de quem era o advogado, né? Mas enfim, o advogado reproduziu o que o seu cliente, os demais julgados, falavam sobre urna eletrônica, e a ministra, que parece, entendeu isso como um ataque, né? Um Como se tivesse ataque. colocado em dúvida a lisura das urnas eletrônicas, e aí fez outra vez a intervenção, tudo mais. Quer dizer, no Brasil hoje você está proibido, né, essa que é a verdade, você está proibido de discutir certos assuntos, né? Ou então, por exemplo, urna eletrônica. Veja, eu não acho que as urnas eletrônicas sejam suscetíveis de fraudes gigantescas, como afirmam os bolsonaristas, né? Mas eu estimo que é direito do cidadão ser, enfim, não colocar em dúvida ou não gostar desse tipo de votação, ou achar que era melhor ter também o voto impresso para que seja auditável de uma maneira mais compreensível, né? Para os eleitores, enfim, mas isso está proibido, a gente não pode mais falar disso, senão quem fala disso está tentando contra o Estado Democrático de Direito, e aí é um pequeno tirano, né? É considerado um pequeno tirano, para usar a terminologia da ministra. Então é isso, vamos adiante. O que virou esse Estado Democrático de Direito, né? Tudo é Estado Democrático de Direito. Enfim, sabe, Leila, na verdade, olha aqui, o Bolsonaro, o Bolsonaro merecia ser preso pelo que ele fez quando era presidente, né? Assim, digamos, mas ele vai ser preso pelo que ele não fez, né? Que foi tentar esse golpe de Estado, tudo mais em circunstância, né? Isso aí é uma opinião minha e é o que a defesa dele está alegando, quer dizer, nada foi concretizado. Quer dizer, a busca aí nesse julgamento é tentar concretizar, mostrar que foi concretizado uma tentativa de golpe, né? Só que eles estão fazendo isso com circunstâncias, não estão fazendo isso com fatos, né? Exatamente. Mesmo o tal do monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, tudo mais, o elo com o Bolsonaro não se estabeleceu, né? Enfim, então de uma maneira mais, assim, com uma compreensão mais estrita do direito, né? E essas acusações não se sustentam. Agora, o que está acontecendo, obviamente, é um julgamento político, né? Levado a cabo por um tribunal político, né? Com uma PGR politizada, né? E que é algo muito diferente do que aconteceu na Lava Jato, né? Na Lava Jato, por exemplo, o Lula foi condenado, mas ele foi da primeira até a última instância, né? Inclusive. Nesse caso, não. Como é um tribunal político, já enfiaram ali todos os suspeitos, todos os acusados no Supremo, né? Por meio de um inquérito sigiloso. Então, veja, então é meio ridículo a gente ficar tentando criar um suspense em relação ao julgamento do Jair Bolsonaro e dos demais acusados, porque já está dado, né? Ele já tá condenado, né? Eu acho até desonesto, não é só engraçado, né? É desonesto você dizer, será que ele vai ser condenado? Se ele for condenado, né? Jornalistas ainda tentam dar essa moldura a um julgamento cujo resultado já está estabelecido desde antes, né? Então, E é basicamente é interessante, isso.
Sabino, você falar sobre a questão do presidente Lula, porque eu estou vendo algumas análises comparativas aí, tanto com a questão do Lula na Lava Jato, quanto com a questão do Collor. Aí já falam sobre a questão de dosimetria da pena. O Collor foi condenado em 2023, só que só foi preso agora, no início de 2025. Foi preso lá em Maceió, de acordo com ele, estava vindo aqui para Brasília para se entregar, mas foi preso em Maceió e hoje cumpre a prisão domiciliar no apartamento dele lá em Maceió, capital de Alagoas, porque a defesa conseguiu alegar a idade e as comorbidades que o ex-presidente Collor tinha. Então, muita gente comparando essa decisão do Collor com a decisão do Bolsonaro. Só que tem uma grande diferença, né, Sabino? Uma das grandes diferenças dos dois cenários é que o presidente Bolsonaro ele está no meio do furacão, né? Ele ainda é uma pessoa que movimenta multidões, ele ainda é a liderança maior da direita. O Collor já estava vivendo ali num momento político para ele que não tinha todo esse holofote, né? Também pode ser um critério a se pensar aí pelos ministros, né? Não dá para comparar uma coisa com a outra. Não, sim, obviamente a intenção do Supremo Tribunal Federal é tirar o Bolsonaro da luta política, da disputa em 2026. Mas isso, veja, ele já havia sido retirado, né, com a inelegibilidade, né? Na minha opinião, o Bolsonaro, o fato dele se tornar inelegível, permanecer inelegível, já seria uma punição suficiente, mas não basta, né? Não está bastando. Quer dizer, é preciso também prender o Jair Bolsonaro, né? Usar como exemplo, né? Muitos jornalistas falam, bom, isso é histórico porque vai acabar com o golpismo de uma vez por todas, porque vai ser uma lição a esses golpistas. Como se houvesse acontecido tentativa de golpe, né? Veja, ele é golpista, o Bolsonaro. Ele queria implementar um golpe. É importante que se diga, ele queria, claro, né? Agora, ele não tentou um golpe, né? A tentativa de golpe é coisa, por exemplo, sabe, ele não mobilizou, não conseguiu mobilizar militares, ele não pôs tropa na rua, ele não mandou prender ninguém, ele não usou da sua atribuição constitucional para decretar estado de sítio, estado de defesa, seja o que for, né? Ele cogitou. Agora, o ato de cogitar é crime, passou a ser crime no Brasil. Passou a ser. Né? Passou a ser crime de milícia. Agora, passou a ser crime porque, é claro, existe toda esta moldura na qual o Bolsonaro está inserido, que é a moldura política, né? Quer dizer, é tudo movido pela política. Aliás, não é só a moldura, o quadro é político. Então, como o Bolsonaro é um personagem que entrou muito em choque com a STF, tem essa personalidade golpista, representa um perigo para um determinado tipo de gente. Então, enfim, vamos então anular o Bolsonaro, vamos prender o Bolsonaro. E é isso que está acontecendo, né? Olha, veja, eu não tenho a menor simpatia pelo Bolsonaro, né? Mas o que eu estou vendo acontecer é algo que não condiz com o Estado de Direito que eles pretendem defender, né? Eu acho que nós estamos condenando alguém por circunstâncias e não por fatos, né? Fatos Interessante. concretos, né? Enfim, veja, o João Goulart, que é o herói da esquerda, ele tentou decretar o estado de sítio, um estado de exceção, né? E chegou, inclusive, se eu não me engano, a ter as assinaturas dos chefes militares, né? Antes do golpe militar. E ele não foi condenado por ser golpista, porque ele tentou, de fato, um golpe, né? Antes do golpe militar, houve a tentativa de golpe do João Goulart. E, no entanto, ele não foi condenado. Mas, enfim, isso aí é reminiscência histórica, né? E a questão aqui é essa: nós temos um julgamento cujo resultado já está dado, né? Só resta saber o tamanho da pena.
A verdade, Sabino, é que eu venho batendo nessa tecla aqui também, muita coisa se mudou por conta, né, mudou-se ali dentro dos trâmites do Supremo, depois dessa história da tentativa do golpe, depois também pós-reunião no Palácio da Alvorada com os embaixadores, muita coisa mudou, o processo mudou dentro do Supremo Tribunal Federal. Vários advogados com quem a gente já conversou aqui no contexto e aqui no boletim já falaram para a gente sobre algumas mudanças. Por exemplo, o Jair Bolsonaro, enquanto ex-presidente, não teria mais o foro privilegiado, deveria, assim como Lula, ter sido julgado pela Justiça Comum. Mas houve uma mudança de entendimento dentro do Supremo Tribunal Federal que previu, né, que depois de um determinado tempo, se aquele mandatário acabou cometendo aquele crime enquanto estava no seu cargo, ele deve, então, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Segunda coisa que foi muito criticada, né, foi o julgamento pela turma e não pelo plenário. Até um advogado com quem nós conversamos aqui explicou que esse julgamento, Sabino, poderia ter sido separado. O ex-presidente, por ter exercido essa função, né, a função mais importante do executivo no país, ele poderia ser julgado pelo plenário, enquanto os demais, né, poderiam ter sido julgados pela turma, mas o Supremo entendeu que Bolsonaro também deveria ir pela primeira turma. Então, tivemos o Não foi ineditismo de tudo isso. não foi o Supremo que entendeu, foi o Alexandre de Moraes que forçou, né? É Exatamente. baseado é uma jurisprudência de atenção, né, Neila? O que não existe no Brasil, e é essa questão, a grande questão da insegurança jurídica, né, o grande ponto da insegurança jurídica brasileira, é que a jurisprudência no Brasil é de ocasião, né? Os caras mudam a jurisprudência, o tal do entendimento, conforme a música, conforme as conveniências, né? Então é isso, quer dizer, bom, não, vai ser foro privilegiado para quem deveria estar em primeira instância, não vai julgar, não vai julgar no plenário, vai julgar na turma, e uma série de outras coisas, mesmo toda essa gente aí que foi presa e condenada pelo 8 de janeiro, veja que por que eles estão sendo julgados diretamente pelo STF sem possibilidade de apelação? Sabe, são julgamentos, o que está acontecendo no Brasil são julgamentos sumários. Julgamento sumário não tem nada a ver com o Estado democrático de direito, pelo menos segundo eu aprendi agora. Estão acontecendo. Eu não vou ficar aqui bancando, sabe, me lamentando. Eu não tenho nada a lamentar, né, em relação ao Bolsonaro, em relação aos outros acusados. Eu lamento apenas pela situação que a gente está vivendo, né, de medidas excepcionais. Quer dizer, a minha questão agora é saber o seguinte: depois que o Bolsonaro for condenado e preso, o Supremo vai voltar o cercadinho dele, o cercadinho institucional, vai continuar interferindo nos outros poderes, inclusive nas instâncias inferiores do judiciário, inclusive no Ministério Público, né, com esses inquéritos sigilosos que abarcam tudo. Eu tendo a crer que não volta para o cercadinho, né, porque o poder que eles adquiriram durante esse tempo é um poder tamanho que eu não vejo ninguém renunciando a ele, né? Então, a questão é muito maior do que o Bolsonaro. Essa que é a verdade, né? É saber se nós teremos um judiciário que se arroga o direito de ser também um poder moderador, né? Ou não, ou se ele voltará para os seus limites constitucionais, porque neste momento ele está fora dos limites constitucionais. É evidente, está mais do que claro. Amanhã tem mais, amanhã a gente tem mais, a gente vai ouvir o restante das defesas, né, dos demais réus, entre eles de Jair Bolsonaro. A defesa de Jair Bolsonaro será a sexta a ser ouvida, né, pela ordem aí definida pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aí quais serão as alegações. E o que acontece? Vamos ver se amanhã a gente já tem alguma novidade nesse julgamento, porque, como você disse, sabendo por enquanto, é mais do mesmo. Obrigada, viu? Obrigada pela sua análise aqui. Eu acho que não teremos novidades, assim, porque, de fato, acho que só na semana
que vem é que haverá, de fato, o julgamento, né? Com os ministros dando seus votos e a pena sendo estabelecida. Mas, enfim, temos aí, estão dando para a massa aquilo que a massa gosta, né? Que é espetáculo, né? E eu insisto, enquanto estamos assistindo ao julgamento supostamente histórico, né? O Congresso está aprontando as suas lá, como fez hoje, No né? escuro, Ao nas mudar a lei sombras. exato, ao mudar a lei da ficha limpa, facilitando a vida de vagabundo, né? Enfim, é isso aí. Obrigada, Sabina. Obrigada. A gente te espera, então. Amanhã tem conteúdo. Vamos ver se você entra com a gente. Vou dar. Tá bom. Obrigado, viu? Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos chamar o